Olá, gente! Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre metabolismo vegetal, para te ajudar a entender como que a planta consegue fabricar terpenos, alcaloides e aqueles todos os metabólitos secundários que a gente costuma estudar na farmacognosia, né? Então vamos lá. Tudo começa com fotossíntese. Estamos falando de plantas, né? Então as plantas, elas fazem fotossíntese, né? O que é fotossíntese? É uma reação onde eu consigo pegar e eu não. Ai, meu Deus. A planta, né? Consegue pegar gás carbônico e água, né? Sob ação de luz, tá? Energia luminosa. Ela consegue converter gás carbônico e água em oxigênio e carboidrato, né? CH2O, essa aqui é a fórmula geral, tá? De carboidrato. Só que ela faz isso com a ajuda de pigmentos, né? Poxa, Leite, você tá botando pigmentos? Eu pensei que fosse clorofila. Tá, mas pigmentos aqui, eu vou te dizer rapidinho que eu tenho a clorofila como pigmento e tenho os carotenoides, que são pigmentos acessórios que fazem com que consiga fazer com que haja essa reação dar certo, tá? Como que acontece isso, Leís? Vou te mostrar. Eu falei que existem clorofilas, né? Que clorofilas são essas? Tendo tipo A, B, C e D, tá? A clorofila A, ela está relacionada com todos os eucariontes fotossintéticos, tá? Então, deixa eu colocar aqui para você lembrar. Eucariontes fotossintetizantes. A clorofila B, ela está mais envolvida com plantas, ela pertence, na verdade, quem tem ela são plantas, tá? Plantas, algas e algas unicelulares, que são as euglenófitas. Euglenófitas são algas unicelulares, tá? Já as clorofilas C e D, elas estão muito mais relacionadas com as algas, tá? Presente em algas, mas elas estão relacionadas a características de taxonomia, tá? De evolução, tá? De classificação dessas algas no processo evolutivo, muito mais ligada à parte taxonômica, tá? Dessas algas. Mas vamos ao que interessa, né? E a gente vai pegar aqui, por exemplo, tá? A clorofila A, tá? Que eu vou chamar essa clorofila A de CLA, tá bom? Essa clorofila A, eu vou colocar ela aqui. Clorofila A, opa, deixa eu apagar aqui. Que eu botei esse CL maiúsculo. E o Azinho, tá? O que que acontece com essa clorofila? Acontece radiação, luz nessa clorofila. Essa clorofila, ela entra num estágio de excitação, e a clorofila A, ela entra no estágio dessa excitação e libera um elétron para um receptor. Quando ele libera esse receptor, essa conversão aqui ajuda a fabricação, a síntese de ATP e de NADPH. Tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês como é que esse ATP e esse NADPH, eles entram na brincadeira, tá? Então, vamos lá. A luz excitou a clorofila A, que a clorofila A acabou doando um elétron para uma molécula receptora de elétrons, fabricou ATP e NADPH. Essa clorofila A excitada, ela vai convergir, vai virar uma clorofila oxidada, porque perdeu um elétron. Então, é uma reação de oxidação. A pobre da água fica com pena
da pop da clorofila, que não tem mais o poder de entrar em ressonância e liberar hidrogênio, liberar elétrons, o que acontece? A água chega para a clorofila e diz: ô, clorofila, eu vou te emprestar um elétron para você voltar à condição inicial. Aí, opa, a clorofila vai lá, aceita essa doação de elétrons da água, e aí, como reação final, eu vou ter 2 moléculas de H+, mais meia de oxigênio. Então, é assim, Leis, que a clorofila consegue fazer, entrar em ressonância e consegue ficar prontinha para receber de novo a luz e doar elétron e fazer ATP e NADPH. É assim. E isso a gente chama de etapa fotoquímica, tá? Essa é uma etapa da fotossíntese que a gente é dependente de luz. A gente chama ela de etapa fotoquímica, tá bom? Na etapa fotoquímica e bioquímica, que a gente acabou de ver uma etapa fotoquímica, né? Vou colocar aqui, etapa fotoquímica. Tá, essa etapa fotoquímica aqui, o que ela faz? A gente acabou de ver, né? Ela pega a água e converte em oxigênio. Entendi, mas isso ela é fotoquímica, então ela tem presença de luz, ok? E aí a gente acabou de falar que é um dos produtos dessa etapa fotoquímica é a fabricação, é a síntese de ATP e NADPH. Onde que vai ser utilizado esse ATP e esse NADPH, Leis? Numa etapa que a gente chama de etapa bioquímica. Tranquilo? Então, essa etapa bioquímica faz o quê? A etapa bioquímica, ela fixa o CO2. Opa, olha aqui o gás carbônico que entra na fotossíntese, ó, e converte em quê? Em carboidrato. Que legal! Carboidrato. Essa aqui é a fórmula universal, tá? De carboidrato. E isso tudo acontece, tá? Sob luz. Só que é o seguinte, essas etapas, elas se complementam, tá bom? Já que a etapa fotoquímica gerou ATP e NADPH para a etapa bioquímica, ela vai ser utilizada e ela consegue repor, na verdade, material para ser colocado de novo, fabricação de ATP. Como foi utilizado ATP, ele devolve ADP. E ele só usa a parte energética para devolver, para fabricar carboidrato. E aí ele devolve NADP com íon ionizado. Tranquilo? Nossa, isso aqui é muito lindo. E aonde que acontece isso, Leis? Aonde? Absorção de luz. Aonde que acontece de fato isso? A célula vegetal, ela tem um aparato que a gente chama ele de cloroplasto. Cloroplasto. Olha só o nome, cloro. Opa, cheio de clorofila. Só que essas clorofilas são armazenadas em discos que a gente chama de tilacoides, tá? E esses discos, eles são organizados, empilhados de um jeito que a gente chama isso de grana, tá? Grana é a organização desses tilacoides, desses discos, tá? Tilacoides. E é na membrana desse tilacoide que acontece a fotossíntese. A excitação de luz, a absorção, a excitação da clorofila e aí o começo de tudo da fotossíntese. Mas o que acontece, né? Vamos lá. A luz, ela é uma energia ondulatória, né? Ela é uma onda onde ela tem comprimento. Se ela é uma onda, ela tem um comprimento de onda, tá? E esse comprimento de onda, ele precisa ser compatível com o elétron, senão não ocorre a absorção dessa luz, tá? O que eu quero dizer? Que eu preciso que um nível de energia, o nível de energia de um fóton, ele só consegue
excitar um elétron se esse comprimento de onda for compatível com o elétron. Eu tenho um comprimento de onda que ele precisa ser compatível, ou seja, do mesmo tamanho do elétron, e aí eu não tenho a transmissão dele, a luz passa a ser absorvida. Bacana! Então, se um fóton é compatível com o elétron, eu tenho a excitação desse elétron, e esse elétron realmente passa a absorver luz, e esse elétron fica disponível para ser utilizado da forma biológica. Beleza, entendi. Então, para cada fóton de luz, eu tenho a excitação de um elétron. As plantas, elas absorvem e elas funcionam biologicamente muito bem em dois comprimentos de onda, que é na luz do vermelho, comprimento de onda de luz vermelha, e azul. Então, nesses dois comprimentos de luz, eu tenho de onda, nesses dois comprimentos de onda da luz, no vermelho e no azul, a minha planta consegue fabricar, fotossintetizar de forma melhor, né? Porque ela consegue absorver, os elétrons conseguem ficar excitados e esse nível energético consegue transmitir, ser impulsionados para calor, fluorescência, enfim, né? E o que acontece? O que acontece, né? Os pigmentos aqui, eu coloquei uma esqueminha da fotossíntese, né? Da clorofila, né? Clorofila A, tá certo? E eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisinhas, tá? O fato dessa clorofila, vou botar aqui, clorofila, isso é uma clorofila A, tá? Porque aqui eu tenho um CH3, se fosse clorofila B, eu teria um outro radical, né? O que acontece? Por que esses pigmentos são utilizados pela planta para fazer a absorção dessa luz? O que acontece? A clorofila, no caso, aqui ela tem algumas características peculiares, como a presença de ligações simples e duplas de forma alternada. Tá? Como ela está de forma alternada, esses elétrons que ficam circulando, né, nessa molécula, eles ganham uma propriedade, que eles são chamados de elétrons π. Esses elétrons π são os que conseguem absorver diretamente essa luz. Absorção da luz. Por conta dessa conformação, tá, desse anel, e a gente chama esse de anel de porfirina, tá? Porfirina, se você encontrar esse nome em algum lugar dos seus estudos aí, da farmacognosia, você vai saber que é anel de porfirina é esse anel aqui da clorofila, né? Por conta da presença desse magnésio aqui e da organização dele. E isso facilita muito a constância dessas ligações simples e duplas, e aí favorecendo a presença desses elétrons π, né? Que eles participam de forma da absorção de luz diretamente, tá? E aí, além da molécula desse anel de porfirina, da molécula de clorofila, eu queria te chamar a atenção para outra parte da clorofila, que com certeza se a gente puder pegar aqui, tá? Aqui é uma cadeia de fitol, tá? Fitol. Daqui a pouco, quando a gente for estudar um pouco mais detalhado sobre a farmacognosia, a gente vai ver que fitol serve para muita coisa, né? Dos nossos estudos. Então, é desse jeito que a clorofila consegue se energizar, né? Entrar em ressonância, os elétrons deles entram em energia, em excitação, eles passam sob luz de luz vermelha e luz azul, tem algumas características, a gente tem alguns níveis energéticos. Se eu tenho a ativação de um elétron por uma onda vermelha, a onda vermelha ela consegue, né, esse elétron consegue ser excitado, né, em luz vermelha e consegue subir de nível. Que subir de nível? Subir nesse nível energético aqui, um singleto 1, ou esse singleto aqui que a gente chama de nível energético, tá?
a luz vermelha, do comprimento de onda vermelho, excitou esse elétron, ele foi parar no primeiro singleto, tá? Singleto 1. Quando esse nível energético, quando essa luz cessa, ou esse fóton já energizou esse elétron, ele consegue voltar para o estágio inicial, soltando ou emitindo fluorescência, tá? Ele emite fluorescência. Então, a clorofila emite fluorescência. Então, a clorofila é fluorescente. Leis, eu não sabia disso. Pois é. Se a gente conseguir... a gente consegue, sim, né, fazer a extração da clorofila muito fácil, com acetona e com éter. A gente consegue extrair, a gente consegue ver no laboratório, sim, essa presença dessa fluorescência, tá? Quando eu tenho a excitação de um elétron por luz azul, esse elétron consegue ter um nível energético muito maior, né? Ele consegue chegar até o segundo singleto. E o que acontece? Ele consegue voltar em 2 etapas, tá? Ele pode voltar em 2 etapas. E quando ele volta para o primeiro singleto, ele emite calor. Então, essa energia, como a lei de Lavoisier, né? Na energia nunca perdida, ela se transforma. Então, esse nível energético, essa luz azul que conseguiu excitar esse elétron até um segundo nível de energia, quando ele volta sob forma de calor, dissipando o calor. Tá certo? Um outro pigmento que a gente tem, a gente não, né? A planta tem os beta-carotenos, tá? Esse beta-caroteno também, olha só que a gente falou dos pigmentos, alternância, ó, de duplas e ligações simples, que favorece também uma alta ressonância em elétrons pi. Só que aqui eu vou te lembrar uma coisa, o beta-caroteno, diferente da clorofila, ele tem 2 funções. A primeira, que é a absorção de energia de luz, né? A absorção de luz. E uma outra função, uma função secundária dele, que é a de fotoproteção. De fotoproteção? Como assim, Leis? Lembra que eu falei ainda há pouco que a clorofila ela fica oxidada? Pois é. O fato dela oxidar, ela acaba ficando degradada, pode degradar alguns aparatos, né, fotoquímicos. Por exemplo, a membrana dos tilacoides, né? E o que o beta-caroteno faz? Fotoproteção. Quando ele é excitado, o beta-caroteno ele não entra em estágio de oxidação. Então, ele não oxida, Leis? Não. E aí, é justamente aqui que entra essa fotoproteção. Ele protege as membranas do tilacoide. Então, as membranas, elas ficam protegidas. Olha, gostei. Então, o beta-caroteno, ele funciona como um fotoprotetor. Mas onde que acontece isso, Leis, de fato? Olha lá, lembra dos tilacoides? Lembra lá do cloroplasto? Então, a luz, né, excita a clorofila que está lá nos tilacoides, tá? Na membrana dos tilacoides. Ele consegue fazer com que haja uma excitação dessa clorofila, entra em ressonância, absorve, sobe de nível, e aí vai gerar ATP. Olha, para quê? Para entrar no ciclo de Calvin. Quando entra ATP no ciclo de Calvin, o ciclo de Calvin, ele tem uma funçãozinha, né? Ele acaba liberando, né, a saída dele, a triose e fosfato. Triose, fosfato. Que essa triose e fosfato, ela pode seguir 2 caminhos, tá? Ela pode sair do cloroplasto para fabricar sacarose. Ou ela pode ficar dentro do cloroplasto e ser armazenada, né? Ela vai chegar fazer uma outra via de reações bioquímicas, tá? E ela vai ser armazenada na forma de amido.
E não esqueça de uma coisa, para o ciclo de Calvin acontecer, eu preciso que ele entre, que ele absorva CO2, né? Afinal de contas, eu preciso de CO2, água e luz para poder fazer essa primeira etapa da fotossíntese, né? Só que aqui o ciclo de Calvin, ele já é uma outra etapa que não depende tanto de luz, né? Diretamente. Ele vai fabricar triose e fosfato, que vai dar suporte na fabricação de sacarose ou de amido. Mas o que acontece, né? Vamos lá. Bom, bacana. A planta conseguiu fabricar glicose, carboidratos, só que ela vai precisar fazer uma outra etapa para chegar nos alcaloides. E é a partir de glicose que ela vai fazer isso. Como? Lembra que a glicólise, ela consegue transformar glicose em glicose 6-fosfato. Da glicose 6-fosfato, eu tenho gliceraldeído, 3-fosfato. Desse gliceraldeído 3-fosfato, a gente vai ter um outro composto chamado de fosfenolpiruvato, E esse fosfenolpiruvato, ele pode seguir, tá? Para dar o piruvato, o famoso piruvato, né? Tem até um rap aí, piruvato. Né? Ou ele pode, esse fosfenolpiruvato, que é a grande estrela da nossa farmacognosia, que ele pode virar, ele vai entrar numa alvia e ele vai virar o ácido xiquímico. E talvez seja aqui o pulo do gato para você entender de onde que vem esses alcaloides, esses terpenos. Olha só onde foi que ele partiu. Glicose 6-fosfato, gliceraldeído, fosfenolpiruvato. Isso aqui é glicólise, tá? Então, antes de virar piruvato, ele pega e vai virar ácido xiquímico. E esse ácido xiquímico pode dar origem, na verdade, pode não, ele vai dar origem, se a planta precisar, né, de alcaloides, de flavonoides, e até de ligninas, tá certo? Então, voltando aqui, continuando, né, o piruvato vai chegar até acetil coenzima A. Olha só, acetilcoenzima A. Para que serve acetilcoenzima A? Olha só, ele vai lá para o nosso bendito ciclo de Krebs. Deixa eu apagar aqui, senão não vai dar para escrever. Ciclo de Krebs. Opa. Eita, mas aqui não ficou legal. Krebs. Então, acetilcoenzima A vai lá do ciclo de Krebs, né? Citrato, isocitrato, succinilcoenzima A, alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, succinil, fumarato, malato e oxalacetato. Deixa eu botar aqui só para você lembrar do citrato, que eu acho lindo esse nome. Citrato. E aí ele vai, e quando chega aqui, oxalacetato. Acetato. Beleza. Então tá. Do fosfenolpiruvato para piruvato, né? Ele vai lá sintetizar acetil, vai transformar em acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A, a gente tem outro ponto importante aqui na farmacognosia. Olha só o que ele vai dar? Ele vai dar origem por essa via aos isoprenoides. Olha! E terpenos. Alguns hormônios, como giberelinas, né? Tá certo? Então, a partir da glicólise, a gente tem a fabricação, a síntese, tanto de alcaloides, flavonoides, ligninas, através do fosfenolpiruvato. E, mais para frente,
seguindo a nossa equaçãozinha aqui, a nossa glicólise, para entrar no ciclo de Krebs, ele utiliza a acetilcoenzima A para dar origem a isoprenóides, terpenos e as gibberelinas, tá certo? Então, glicólise, que já é a partir do resultado daquela primeira etapa lá da fotossíntese, onde ele teve um carboidrato, que aqui é a glicose, a planta consegue pegar essa glicose e transformar elas em metabólitos secundários, que a gente vai estudar a partir dos próximos vídeos. Tá certo? Eu espero que tenha ajudado a você a compreender um pouco melhor como é que são feitos, como é que se chega a esses alcaloides, flavonoides, terpenos, tá bom? E nos próximos vídeos eu vou te ensinar melhor, te refrescar, né? Te ajudar a esclarecer mais como é que se faz essas sequências de reações para chegar a esses metabólitos secundários, tá bem? Até mais!